Mais um vídeo para você no canal Clube Hard News. Nesse vídeo, galera, vamos falar, é muito importante que eu falo nesse vídeo, já tem bastante vídeo falando sobre, abordando alguns assuntos, mas para os vídeos não ficar muito longo, nem tudo conseguimos falar no mesmo vídeo, porque vai ficar entediado, muita gente não vai ver todo o vídeo, vai pular vídeo, vai acabar informações não olhando. Então a gente acaba falando algumas coisas, resumindo, mas aí ainda tem bastante dúvida. E atualmente sobre empresas de cobranças de dívida. Então, vamos falar sobre esse assunto porque os brasileiros em si já estão entrando novamente na grande inadimplência, né? Muitos na inadimplência, infelizmente, estão entrando. Muito entra na inadimplência não porque quer, não, é porque não consegue mesmo pagar os créditos, né? Quer dizer, está devendo, mas não consegue pagar ali as suas dívidas. Então, vamos falar sobre esse assunto, que é importante, inclusive, para você não se sentir pegar como surpresa, não cair em golpe, que é o principal, não cair em golpe. Vamos falar sobre esse assunto. Se você se interessou, fica até todo o vídeo. E se tiver alguma coisa que eu não abordei, por favor, deixa o seu comentário, que isso é muito bem. E por falar em comentário, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber novos vídeos, também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, seu comentário, e bora falar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Existe duas palavras importantes, que inclusive uma das palavras que eu vou falar aqui, deixa as pessoas muito assustadas, que é o chamado extrajudicial. Inclusive já abordei isso em outros vídeos. Palavra extrajudicial. Tem a palavra extrajudicial que deixa as pessoas bastante assustadas, que não entendem o que significa a palavra extrajudicial. E também tem a judicial. Vamos lá, extra e judicial. A extrajudicial, ela é menos potente do que a judicial. A judicial é muito mais forte, muito mais poderosa do que a extrajudicial. A extrajudicial não é para você se preocupar tanto, é para você apenas ficar em alerta, não se preocupar muito. Bom, vamos falar que é o seguinte, extrajudicial. Geralmente, uma extrajudicial é mandado por escritórios de advocacia. Aí é que mora o problema, porque os advogados, eles sabem que eles não podem escrever certos tipos de coisa numa comunicação extrajudicial, não importa se é por carta, se for por carta, melhor ainda, eu vou falar para vocês, se for por e-mail também, enfim, se for alguma coisa escrita, tiver lá, é só vocês guardar essas escritas que vocês poderão se dar bem em cima daquelas escritas mal intencionadas por esses escritórios de advocacia. Tem as recuperadoras de crédito, que elas são um pouco mais espertas e não envia essas notificações apenas aquele chato de ligar 500 vezes por dia, que também é errado. Eles começam 6 horas da manhã e vai até as 22 horas, muita ligação do mesma empresa de cobrança. E aí deixa as pessoas meio que malucas sobre isso. Então vamos falar. Já disse para vocês que extrajudicial não é mais forte do que o judicial. Extrajudicial significa um acordo formado entre partes, ou seja, sem ir ao juízo, sem ir ao juiz, sem ir a um tribunal de justiça. Então é extrajudicial, ou seja, antes de ir para lá, tem um acordo entre as partes, tanto pessoa física com pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas com pessoas físicas e vice-versa. Pessoa jurídica é todo aquele que tem CNPJ, e pessoas físicas é todo aquele que tem somente CPF. Então, aí pode ter logo as duas, mas é CPF. Então, ou pessoa jurídica com CPF, ou CPF com jurídica, ou até mesmo jurídica com jurídica, ou CPF com CPF. Então, é extrajudicial, não chegou ao fórum, não chegou a um tribunal de justiça. Então, é um acordo entre partes. E aí, aqui mora, às vezes, o perigo também, porque muitos escritórios de advocacia, eles sabem disso, mas eles mandam carta intimando né, que a pessoa fica tão triste, fica desesperado, e aí eles colocam que se a pessoa não aceitar aquele acordo, poderá ser penhorado bens materiais, inclusive ação judicial para poder
reter valores em contas bancárias. Isso está errado. Errado. Eles não podem fazer esse tipo de intimidação aos clientes. Não podem fazer esse tipo de intimidação aos clientes de hipótese alguma. Não podem. Se isso acontecer, vocês guardam aquela informação, aquele que você receberam, aquela notificação que você recebeu, e ingressa na justiça para danos morais e danos materiais, porque você foi coagido com aquela informação, com aquela notificação. Eles não podem. E o seguinte, primeiramente, para você não entrar em golpe, entre em contato com o seu banco, porque eles têm que colocar que é o banco. Então, entre em contato com o banco e fala, olha, tá onde a cobrança da dívida que eu tenho com vocês? Aí vão falar, olha, tá na empresa X, ou tá no escritório de advocacia X. Aí você já sabe que já está naquele escritório, e aí você faz, então, a negociação, se você quiser. Mas bom mesmo é você fazer a negociação no Serasa, que geralmente no Serasa está lá o valor exato que você está devendo. Nas extrajudiciais de advogados, pode estar valor muito além ou muito aquém, que pode também trazer ali muitas dores de cabeça para você. Além, você vai pagar demais. Aquém, que é abaixo, poderá dar problema com você. Então, sempre dê preferência de ver lá o que está lá no Serasa, SPC, Boa Vista. Sempre dá uma preferência de olhar lá se você quiser pagar. Se está lá no Serasa, se está no Boa Vista, se está no SPC, geralmente você está devendo. Mas mesmo assim, se você quiser entrar em contato com o banco, que às vezes o banco ainda contém a dívida, está com ele e pode negociar contigo. Agora, a judicial. A judicial é aquela em que a instituição financeira que está, que é o credor, vai entrar em processo contra você por você não ter pago, e aí o juiz vai determinar uma ação, né, um conciliamento entre as partes na frente do juiz, e aí ele vai mandar uma carta para poder, na verdade vão mandar, hoje em dia não estão mandando muito por oficial de justiça não, estão mandando mais por correios, porque são muitos processos, então não tem oficial de justiça para tanto. Geralmente acontece em cidades pequenas, tem um oficial de justiça. Mas se você receber, e aí quando você receber essa carta, vai estar escrito lá o fórum, a vara em que você, nesse caso, está sendo processada, a empresa que processou você, vai estar tudo escritinho lá para você, então, comparecer no dia da hora marcada. Inclusive, você pode comparecer antes para poder saber quais são os critérios que você tem que fazer. Conseguir um advogado, né, uma pessoa jurídica, aliás, um advogado para você, então, te defender. Então, tudo isso sempre vem com muito tempo para você poder correr atrás de tudo isso. Bom, isso aí é uma cobrança judicialmente, já é uma carta judicial. Aí sim, essa é judicial, que já foi passado pelo juiz, foi tido um processo. Aí você tem que realmente comparecer lá, que aí se você não for, vai ser dado como julgamento por revelia. E aí, ainda mais se você assinar, se o correio chegar, te mandar, você assinar, ou o oficial de justiça mandar e você assinar. Aí vai dar por revelia e vai ser pior. Então, essa é uma informação judicial, uma carta judicial. Aí sim, existe um maior problema. Uma carta extrajudicial não passou ainda por um juiz, não passou por um fórum, não passou por um tribunal, não passou por nada. Antes de chegar a dar entrada num processo, a empresa X ou a pessoa X quer entrar em contato contigo para fazer um acordo. Mas preste bem atenção nesse acordo. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Sei que o vídeo ficou muito longo, mas eu tentei explicar certinho. E se você não conseguiu ver algumas coisas que eu expliquei aqui, se ainda tem dúvida, por favor, faça o seu comentário. Muito obrigado e boa sorte.